A partir de agora, ouviremos a mensagem da palavra de Deus, aonde o Espírito Santo vai falar ao seu coração e te convencer da palavra da verdade. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 a o 12. A leitura vai ser extensa, mas faz-se a necessidade para este dia. João Batista, o profeta dos profetas. Irmãos, se preparem. Você que não gosta da verdade, ainda dá tempo de desligar, sair de fininho, vai para um outro endereço, lá vão ter, que aqui, meu irmão, a chapa vai ficar quente agora, hein? E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E este João tinha na sua veste de pelos de carneiro e um cinturão de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de cavanhoto e de mel silvestre. E então ia ter com eles Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado e a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Para ter um cumprimento verbal, para isso que eu estou falando, abra sua Bíblia. Glórias a Deus. Ainda aqui no livro de Mateus, glórias a Jesus, aonde Deus vai continuar falando com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Livro de Mateus, capítulo 11, João Batista findando o seu ministério profético. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 discípulos dos seus e disse-lhe: és tu aquele a quem havia de vir, ou esperamos outro? E respondeu Jesus e disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandaliza em mim. E partindo eles começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido, o que se traja ricamente estão na casa dos reis. Mas então que foste ver um profeta, sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele.
E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito a este Elias que havia de vir, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Glórias a Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Glórias a Deus. Meus irmãos, vai ficar muito boa essa mensagem hoje, hein? Muito boa mesmo. Vamos lá. Aqui na palavra de Deus, a Bíblia fala que João Batista, o Batista, ele vai para o deserto da Judéia e lá no deserto ele começa a pregar, anunciar, a bendizer o nome do Senhor. Glórias a Deus. Com o único propósito, preparar um povo bem disposto para a chegada do Messias. Glórias a Deus. E ele começa a pregoar. E ele começa a dizendo, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Irmão, para a salvação tem que haver arrependimento. Em pecado você não vai morar no céu, você não vai para o céu não, irmão, você não vai ter descanso. Se você morrer em pecado, o que é pecado, irmão? Beber, fumar, cheirar, prostituir e coisas contrárias, semelhantes a que já é sinalizado na Bíblia. Se você estiver praticando, você não vai herdar o reino do céu. Eu não sei o que está acontecendo com os pastores da atualidade, meus amigos e minhas amigas, que eles não falam mais de pecado, não. Eles estão prometendo o céu para todo mundo, irmão. Até o Criador lá do céu está preocupado. Porque nem Deus, irmão, prometeu o céu para todo mundo. Para ir para o céu tem requisito. E o requisito é esse: arrependei-vos, porque chegada a vós o reino dos céus. João Batista foi um profeta que falou a verdade. Irmão, eu acredito também que eu também. Eu sou um dos últimos profetas também que estou passando sobre a face da terra. Porque muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: irmão, pare de falar essas coisas. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Não vai me levar a lugar nenhum? Vai sim. Vai me levar para o céu. E eu quero levar um povo também para o céu. Eu quero que esse povo que está me ouvindo agora pelas redes sociais, mídia social, venha entender o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Aí fica ao vosso mercê. Se você quer se arrepender do pecado ou não. Mas vamos lá, continuando. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. O propósito é esse, mostrar o caminho. Entendeu? Vamos continuar. E este João tinha uma veste de pelo de camelo, de couro, os seus lombos, e alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Imagina, irmão. Olha o alimento do pregador. Olha a roupa dele. Era uma roupa sinistra e a comida que ele comia era mais sinistra ainda. Aí você acha que o pregador vai pregar o que lá no deserto? Vai descer o sarrafo, irmão. Porque esse tipo de pregador aqui, ele não estava fazendo ele não estava ali para agradar todo mundo, não. Ele estava ali só para agradar a Deus. Você pode reparar pela vestimenta dele, pelo alimento dele. Era uma vestimenta sinistra e o alimento dele mais sinistro ainda. Imagina você comer gafanhoto, irmão. Tomando merzinho, mas é merzinho de abelha, tá? Não é cachaça, não. Tem uns crentes aí que tá confundindo as coisas. Não, João Batista tomava um mezinho, eu vou aqui no barzinho aqui do seu Mané, eu vou tomar um mezinho. Não, tá desviado. Você tem que aceitar Jesus de novo. Crente que bebe, irmão, tá desviado. Quer beber? Bebe só água, Guaraná e Guaracamp. Que aí vai ser natural você gostar. Agora, não toma cachaça não, meu amigo. Toma bebida alcoólica não. Não é para cristão. Se você conhece o pastor, um presbítero, um apóstolo, um bispo, que está bebendo, pode ter certeza, ele está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Mas vamos lá, continuando. Glórias a Deus. E então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia,
e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Primeiro, João começou: arrependei-vos. Segundo, batizado por João, porque eles tinham confessado os seus pecados e abandonado os seus pecados, desde o menor ao maior. Para a salvação e morar nos céus, você tem que abandonar todos os teus pecados. Adultério, fornicação, bebedeira, droga, cigarro, tudo quanto é tipo de vício que a palavra de Deus já sinalizou, que é condenável aos olhos de Deus. Vamos continuando. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzir por fruto digno de arrependimento, e não prosumais entre vós, dizendo que tem por pai Abraão, porque eu vos digo que dos mesmos destes também Deus pode suscitar Abraão. Agora, aqui, nesses três versículos aqui, João Batista estava descendo o sarrafo nos sacerdotes, para se arrepender, estava transformando cobre em ovelha. E ainda fala que o João Batista não operou milagre. Ele operou milagre, irmão. Que o mais difícil que tem é você fazer uma cobra virar ovelha, ora. Imagine. Imagine a cara das cobras. Aquele sacerdote, tudo com cara de cobra. Já viu quando a cobra, ela vem assim? Aí bota a linguinha pra fora. Era um sacerdote. Os sacerdotes não estavam gostando da mensagem de João Batista, não, meu amigo, minha amiga. Eles estavam tudo com cara de cobra. Essa mensagem aí, alguém tem que parar de João Batista. Que mensagem é essa? Vai acabar com a nossa mamata. Alguém tem que acabar com esse João Batista. Sabe por causa de quê? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles já estavam preocupados porque o povo ia começar a saber a verdade genuína, não do jeito que eles estavam ensinando, porque eles ensinavam mais tradição de homem e palavra distorcida do que a palavra verdadeira. E João Batista estava lá no deserto pregando a palavra verdadeira e fazendo cobra virar ovelha, irmão. Glórias a Deus. Vamos continuando. Glória a Jesus. Também agora está posto o machado de raiz, que toda árvore, depois que não produz frutos, é cortado e lançado fora. Em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E não sou de desatar a cidade, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão está a pá e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que não se apaga. Essa promessa já se cumpriu. Glórias a Deus. Aí o que acontece? Vai lá fazer uma visita a João, Herodes e Herodias, todos dois em pecado e adultério. Herodes cresceu o olho na mulher do irmão dele. O irmão dele era pobre, não tinha condição de sustentar a família. Aí foi lá a mulher do irmão do Herodes, mulher bonita. Ele foi lá e lançou a oferta. Aí a mulher foi, largou o marido e foi embora com ele, mas achou que isso ia passar batido. Quando ele vai no deserto pensando que Batista ia agradar o ego dele, João Batista, irmão, bota o dedo na cara de Herodes. E Herodias fica furiosa. E João Batista disse, ó: ô rei Herodes, ô rei, largue essa mulher que não é tua, é do teu irmão. Você está em adultério, você está em fornicação, porque essa mulher é do teu irmão. O rei Herodes tinha cometido 2 pecados. Primeiro, tomou a mulher do irmão dele. Então já começou, entrou em fornicação, porque ele estava casado com ela. Ela era casada com o irmão dele. E segundo, quando ele casa com ela, ele comete um adultério. 2 pecados Herodes cometeu. Ao tomar a mulher do irmão dele, ficou em fornicação, e depois de casar com a mulher do irmão dele, cometeu adultério. Então ele estava em fornicação e adultério. Quantos Herodes você conhece? Até muitos no altar, que largaram suas mulheres e estão com outra. E largaram propositalmente. Estão em adultério, estão em fornicação. E o que a Bíblia diz acerca disso? E são esses que estão fazendo essas consagração maluca, que não existe na Bíblia. O que diz a Bíblia? Convém que o bispo, convém que o presbítero, convém que o pastor, convém que o apóstolo seja marido de uma mulher só.
homem íntegro, não dado ao vinho, e que seus filhos sejam obedientes à sã doutrina da palavra de Deus. Então vamos continuando. Graças a Deus. Aí aqui João Batista mostra a verdade. Aí por causa dessa verdade, olha o que aconteceu. O rei Herodes mandou prender João Batista. Aí os Herodes da vida mandam nos perseguir. Aqui, ó. Mateus capítulo 11. Já vou encerrar, irmão. Não vou demorar muito tempo aqui, não. Que eu tenho que descansar. Graças a Deus, ó. Aí aconteceu que, acabando, Jesus dá as instruções aos seus 12 discípulos. Partiu dali a ensinar a pregar nas cidades deles. E João ouvindo, no cárcere, falou dos feitos de Cristo, enviou 2 discípulos seus para fazer pergunta a Jesus. E disse: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Olha a sabedoria de Jesus. E respondeu Jesus e disse: ide anunciar a João as coisas que vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Aqui já é Jesus dando testemunho de João. Testemunho de João. Meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa. O juízo de Deus, a cobrança de Jesus, virá sobre os filhos da desobediência. Todos que estão em pecado, sem exceção, desde a criança até os mais velhos, serão cobrados por Deus. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11, diz: até as crianças se dará a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz: alegre-te, jovem, na tua mocidade, alegra o teu coração, no dia da tua mocidade, mas saiba, porém, isso, que o Senhor há de trazer a juízo aos jovens, aos adultos, glórias a Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, vai colher. Aos anciões. E 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. E o profeta, o sacerdote Eli, caiu para trás, porque estava em pecado já velho, e não corrigiu os seus filhos. As mulheres de todas as idades, todos serão cobrados por Deus, assim como está em Mateus, capítulo 15, versículo 18 ao 20, e em Marcos, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Aquilo que está no coração do homem que está contaminado, glórias a Deus. Em Mateus, capítulo 15, olha o que está no coração do homem. Já vou encerrar já, irmão. Já vou encerrar para nós partirmos para oração. Se tem alguém contaminado assim, precisa urgentemente se libertar. Glórias a Deus. Precisa urgentemente se libertar. E se não se libertar, vai para o inferno. Mateus capítulo 15, do versículo 18, 19 e 20. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Por isso que você precisa ler a Bíblia para poder se salvar. Porque é lendo a Bíblia que você vai identificar em qual pecado você está. Aonde você está errando? Qual é o tipo de pecado que você está praticando? Aí você vai abandonar esses pecados, vai aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, vai passar pelas águas batismais, vai congregar numa igreja sendo fiel, e aí sim você vai morar no reino dos céus. Mas se você estiver em pecado, você vai queimar no fogo do inferno. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Vamos lá, para terminar agora. Sim, isso é Jesus continua dando testemunho de João Batista. Sim, que foste ver um homem sim, mas então que foste ver um profeta, não só um homem sim, mas um profeta de Deus.
Pois digo, muito mais do que o profeta João, porque este é aquele ao qual está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo para preparar um caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João, mas aquele que é o menor no reino dos céus, esse sim é o maior. E desde o João Batista até agora se faz violência para entrar no reino dos céus, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, é este Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não é a mim, mas é o que está na palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não é a mim, mas é o que está na palavra de Deus. Se não for conforme está escrito, livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, a lei ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca entrarão no reino dos céus, mas descerão direto para o inferno. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações. E vou deixar só mais um versículo para vocês meditar. Mateus capítulo 23, versículo 33. Como escapareis da condenação do inferno? É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Como escapareis da condenação do inferno? E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte aos vossos corações. Vamos orar, irmão, pela nossa nação, para que Deus possa fazer a obra em nossa nação. Salmos 33, versículo 12 diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 144, versículo 15 diz assim: feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Provérbios 29, 2 diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo sofre, o povo suspira, o povo, meu Deus do céu, não vai para frente. Por isso, vamos orar pela nossa nação, para que tanto homens santos venham dirigir a nossa nação, como que a nossa vida venha ser uma vida santa, para morarmos no reino dos céus. Vamos orar agora pelo final, em nome de Jesus. Glórias a Deus, porque Deus falou tudo o que tinha que falar aqui para as nossas vidas aqui no dia de hoje. Glórias a Deus. Ai, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Estou fazendo a minha face, estou fazendo a minha parte, meu Senhor. Como profeta do Deus Altíssimo, sacerdote de Deus e pastor da tua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, este homem e esta mulher e todos os ouvintes e telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, meu Senhor, nessa hora, pelas redes sociais e mídias sociais. Abençoa cada um, meu Deus. Alcança eles, converte, meu Pai. Restaura, renova, batiza com o Espírito Santo. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, meu Pai, já certo da vitória. Meu Deus, os que estão empregados, mantenham os seus empregos. Estão desempregados, meu Pai, emprega eles, entra com providência, meu Pai, para que eles possam levar o sustento para as vossas casas. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, entrego todas as igrejas do Brasil e fora do Brasil, entrego tudo e todos nas tuas mãos, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa campanha profética que o Senhor colocou no meu coração para ser realizado nesse mês, meu Deus. O Senhor tem feito a obra, esclarecido, despertado, discipulado, treinado, renovado, doutrinado e mostrado qual é o caminho da verdade, meu Deus. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Toma essas vidas, Pai, abençoa cada dia, consola. Isso é que eu já te peço, meu Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Consolador. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência até agora. Logo, logo estarei compartilhando esse vídeo aqui, lá no meu canal no YouTube, porque tudo aqui é registrado. Então fique ligado, daqui a pouquinho vai estar lá e você vai poder rever e ouvir, se alegrar, se renovar, ser restaurado, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, meus irmãos.